O nosso assunto de hoje é bastante importante porque o que o mundo mais precisa neste momento é de paz. Se a paz não predominar neste momento, se arrisca muito a ter uma terceira guerra mundial. E se houver essa terceira guerra mundial, a humanidade e a superfície da Terra e o planeta, portanto, estará em perigo. De forma que hoje nós vamos trabalhar algumas coisas que dizem respeito à paz. E agora vamos começar por nos recordar de um pensamento que está naquele livro Niskalkat. Niskalkat foi um livro escrito para ser estudado nos momentos de emergência. Foi escrito há muitos anos, mas ali ele fala de uma base que existe no plano etérico da Terra, do planeta, e que vai ser muito ativa nos momentos de emergência. E no livro Niskalkat está escrito o seguinte: aos que tentam colaborar com o plano evolutivo, portanto está falando de nós, né? Que temos a intenção de colaborar com o plano evolutivo. Aos que tentam colaborar com o plano evolutivo, se pede que não tentem o Senhor seu Deus. Isto é, se a gente quer lidar com o plano evolutivo, colaborar com o plano evolutivo, tome cuidado para não tentar a Deus. Isto é, para não tentar a criação. Ou seja, nós temos que confiar na providência divina, mas sem deixar de cumprir a nossa parte. Confiar na providência divina é o que temos que fazer. Mas isso não exclui que a gente cumpra a própria parte religiosamente. Porque a providência divina não está aí para nos substituir naquilo que nós devemos fazer. Então o pensamento de Niskalkat é o seguinte: aos que tentam colaborar com o plano evolutivo, se pede que não tentem o Senhor seu Deus. Ou seja, confiem na providência divina e mesmo assim não deixem de cumprir a parte que lhes cabe na obra cósmica. Isto que é a obra aqui na Terra é parte da obra cósmica. Não existe a obra em um planeta isolada da obra geral. A obra em um planeta é parte da obra cósmica. De forma que a obra em um planeta não deixa de estar sob as leis cósmicas também. Claro que existem as leis planetárias, existem as leis materiais planetárias, existem as leis humanas, mas isso tudo não exclui que a gente tenha em conta que a obra é cósmica e que esta obra aqui na Terra é uma mínima parte da obra cósmica. E na obra cósmica a gente participa da obra da criação, mas jamais deixa de fazer a própria parte. A própria parte é sagrada e não tem nada a ver com a parte da criação. Então, este é um pensamento que deve nos fazer refletir bastante. E nesse mesmo livro se diz em seguida que a oração deve converter-se em ação efetiva. Não basta orar e nada fazer. Não basta orar e não fazer a própria parte. A oração deve converter-se em ação efetiva, como resposta clara à iminência dos tempos
e com as ajudas que o cosmos envia à Terra. Nós temos tantas ajudas e a oração é uma resposta que nós damos a todas essas ajudas, não é? Mas a oração precisa ser efetiva, isto é, nós temos que cumprir a nossa parte. A diferença é que, se vivemos a oração, a nossa parte vai ser melhor cumprida. Mas a oração não nos dispensa de cumprir a própria parte. Porque a oração não deve substituir aquilo que nos cabe dentro do plano evolutivo. Isso está claro para todos, né? Então, nós a cada partilha temos nos lembrado de algumas coisas que este livro nos diz, mesmo porque ele diz muitas outras coisas que servem na vida prática que nos espera daqui a pouco. Então, agora aqui, como a paz é a maior necessidade neste momento, porque eu sei que muitos pensam, não, mas eu tenho grandes necessidades, tenho profundas necessidades. Eu tenho necessidades vivenciais, sei você. Mas para o planeta neste momento e para o plano evolutivo neste momento, a coisa mais importante é a paz. De forma que é o que o mundo mais precisa, porque é preciso que haja uma boa influência daquilo que nós chamamos de paz, e é preciso que isso esteja muito ativo para conseguir que os planos das forças involutivas não se realizem. Porque as forças involutivas, neste momento, jogam muito com as guerras. Porque, como a humanidade tem muitos interesses que estão longe de serem interesses reais, então as guerras ainda são um grande negócio para aqueles que se iludem que, se fizerem bons negócios, que serão felizes, não é? Ou que, se forem mais poderosos do que os outros, terão mais poder, se realizarão mais. Todas essas ilusões humanas, e que nós precisaríamos nos conter, não? Porque muitas dessas coisas, muitas dessas ilusões já vêm na nossa Constituição. Já vêm na nossa Constituição. Então vamos aqui ver algumas coisas sobre a paz, porque nós teríamos que refletir se estamos realmente criando a paz em nós mesmos. Porque o que nós podemos é criar a paz em nós. Não podemos criar a paz no mundo, porque para criar a paz no mundo, precisa que a humanidade crie a paz nela. Então tem que começar por alguns, tem que começar por aqueles que se dizem e que se consideram ou que querem ser colaboradores do plano. Então, neste momento, o que mais precisamos é a paz. Se houver paz, ou se houver um pouco mais de paz, todas as outras necessidades vão se resolvendo. Mas o que é mais urgente, o que é mais eminente como coisa necessária é a paz. E o fato de nós nos sentirmos relativamente em paz, porque se estamos no caminho e não nos sentimos donos de dinheiro, essas coisas todas, podemos ter uma certa paz. E aqueles que têm uma certa paz teriam que ampliá-la, teriam que cuidar dela, porque quanto mais paz houver, menos perigo se correrá. Então aqui se diz: e Maria, este princípio feminino da criação que nós conhecemos como Maria, Maria
diz que as nossas vidas devem ser um espelho da sua paz no mundo. Ela, quando aparece para nós, ela, quando nos contata, ela, quando chega para nos passar alguma coisa, ela traz a paz. E por isso que ela diz: vocês sejam o espelho da minha paz no mundo. Ela sabe perfeitamente que a nossa paz é relativa. Então, ela não pode nos pedir que a gente seja completamente pacífico, porque não estamos prontos para isso. Nós temos um tanto de paz, mas temos que trabalhar muito ainda nisso. Temos que cancelar muitas ambições, e que quando cancelarmos todas as ambições, aí teremos que renunciar a nós mesmos. Isso é o mais difícil, isso é lá no final. Temos que renunciar a nós mesmos. E aí podemos dizer que somos paz. E é por isso que ela diz: queridos filhos, que vossas vidas sejam o espelho da minha paz no mundo. Então ela chega como paz e nós podemos ser o espelho dessa paz. Podemos refletir essa paz no mundo. Compreende a nossa função, a nossa tarefa? Ela não pode nos pedir que sejamos perfeitamente pacíficos, mas pode nos pedir que a gente seja o espelho da paz dela, porque ela projeta a paz dela em nós. E pelo menos a gente reflita esta paz, dê algum sinal de paz. Maria é muito simples, muito direta, mas é também muito oculta. Então é preciso estar com muita abertura de coração para conseguir perceber tudo o que ela diz, quando fala uma frase tão simples quanto essa. Mas aí ela continua: filhos meus, todos necessitam da paz e todos devem aprender que a escola da paz, que na escola da paz nós nos tornamos verdadeiros pacificadores. Porque a paz que nós temos é para ser doada. A paz que nós temos é para ser empregada. A paz que nós temos, ou a paz que já temos, é para ser usada. E nós, se somos espelhos dessa paz, que é dela, que ela está nos doando e que nós espelhamos, nós temos que ter a fé que, se estamos trabalhando isso com bastante consciência, e se estamos trabalhando isso efetivamente, não só orando, mas efetivamente sendo também pacificadores, então aí nós seremos verdadeiros pacificadores. Então nós podemos ser pacificadores sem termos uma paz perfeita, porque ela chegou tão perto que é para a gente consiga refletir a paz dela. E o que quer dizer ser um espelho? Quer dizer, ser um espelho é ser algo bem nítido, em que você possa se ver, em que você possa ver as coisas. E os espelhos têm muitas outras funções que nós desconhecemos ainda. Mas ser um espelho é ser um reflexo, isso é com nós todos, hein? É ser um reflexo da paz que estamos recebendo de graça. Porque não está nos pedindo nada para nos dar essa paz. E nós, como espelhos, espelhos incompletos, espelhos que não temos consciência do que somos, mas somos um espelho. E essa paz que ela chega, que nós não podemos compreender,
bate em nós e reflete. E nós temos que deixar isto ir. Temos que deixar isto, temos que irradiar isto. Temos que fazer com que isso não se apague. Enfim, teríamos que ter fé que somos espelhos, ter fé que estamos refletindo uma paz perfeita, uma paz cósmica, uma paz pura, não é? E teríamos que ter tudo isso na nossa formação para realmente sermos, neste momento, pacificadores. Porque é o que o mundo mais precisa. Eu sei que o mundo precisa de muitas coisas, de remédios, de orações, tudo isso o mundo precisa. De alimentos, de saúde, nós sabemos de tudo isso. Mas o que mais precisa mesmo é de paz. Porque é a paz que reflete isso que essa divindade feminina vem nos trazer e vem implantar aqui. Depois ela diz: o tempo atual está em crise, porque as almas não vivem em paz, ou não querem saber de paz. Olha o que ela está nos dizendo, que as almas não vivem em paz e não querem saber de paz. Veja que nós não temos o autoconhecimento, nós não sabemos o que somos. Então ela está nos dizendo que na alma nós podemos também não querer a paz. Não é só na mente, na alma também existem almas que não querem a paz. Porque não sabemos qual foi a trajetória das nossas almas. E pode ser que entre as nossas almas há aquelas que não querem a paz. E nós vemos que precisamos trabalhar a paz nos nossos menores atos. Nós prestamos atenção, quando prestamos atenção às nossas grandes ações, aquelas ações que todo mundo vê, aquelas ações que a gente exibe e que as pessoas reconhecem como ações pacíficas. Mas a paz também está ou não nas mínimas ações, nas mínimas coisas, nos menores pensamentos, nos menores sentimentos. Precisaríamos estar trabalhando a paz. O tempo atual está em crise. E por que será, não, que existe essa crise? Por que será que o tempo atual é caracterizado pela crise? Está falando do tempo planetário, não? Do tempo que a humanidade vive, é uma crise. E o tempo atual está em crise porque as almas não vivem em paz. Então, se as almas não vivem em paz, se as almas não vivem em paz, o tempo todo está em crise. Existe uma crise aí, porque a necessidade de paz é permanente. A paz deve estar presente, existindo. E a crise é porque as almas não têm paz. Veja que nenhum sociólogo, nenhum economista ia dizer que a razão da crise é porque as almas não têm paz. Então, veja o quanto nós temos que olhar para nós, o quanto nós temos que estar atentos conosco para realmente estarmos colaborando, não? Com isso que se chama o momento atual, com isso que se chama o tempo atual. O tempo atual está em crise porque as almas não vivem em paz e não querem saber dela. Por isso,
para que vossas vidas sejam o caminho de uma verdadeira transformação interior e espiritual, os convido a serem portadores da minha paz e da minha misericórdia. Enfim, nós somos portadores de algo que ela nos dá, e se nós quisermos fazer uma verdadeira mudança interior, porque é a mudança interior que faz com que as coisas mudem aqui fora. Você não muda nada de fora para dentro. As coisas mudam é de dentro para fora. Então você precisa construir isso no seu interior para que isto reflita aqui fora e isto comece a acontecer aqui fora. Bom, aqui nós estamos vendo, não? Sem que ela diga, o que é ser um filho de Maria, não é? O que é ser um mariano, tudo isso que nós nos intitulamos, não é? Temos camisa, temos broche disso, mas ela está dizendo o que se trata, do que se trata. E neste momento se trata de ser um portador da paz, que nós não temos, mas que ela está nos dando, está refletindo em nós, e que nós só temos com o nosso espelho refletir lá fora. Nós estamos com todos os elementos e estamos com essa doação do alto para sermos o que devemos ser e para cumprirmos o nosso papel nesse momento de crise, que foi uma crise que nós mesmos como humanidade abrimos a porta para ela. Agora, queridos filhos, é por isso que vossas consciências devem se transformar. É assim que essa grande mudança que devem viver, encontrarão as portas abertas para viver os novos tempos que chegam. Nós temos que aprender isto, porque é com isto que nós vamos poder viver os tempos que chegam. Os tempos que se aproximam são completamente desconhecidos para nós. Os tempos que se aproximam, nós nunca vivemos antes. Nós estamos acostumados a viver esse tempo que vivemos até hoje, esta vida que fazemos até hoje. Acontece que os tempos estão mudando. E para nós nos encontrarmos bem nesses tempos, precisamos de tudo isso. Então, ela está pensando na nossa vida, nesses novos tempos, na nossa vida, nisso que está chegando. Eu sei que a nossa primeira preocupação é nos livrarmos das coisas que estão chegando, ou não sofrermos as coisas que estão chegando. Mas o nosso trabalho, a nossa preocupação devia ser nós sermos dentro do tempo que estão chegando e não querer evitá-lo, não querer nos defender dele, porque esses tempos vão trazer grandes transformações. E nós precisamos estar fundamentalmente abertos à transformação, uma transformação mesmo, que quer dizer não ser mais como foi e não ser mais como é, para estarmos dentro desse novo tempo, não é? Bem, corretamente e bem colocados aí dentro. Senão teremos que ter outro destino, porque os tempos que vêm devem ser para uma outra humanidade, deve ser para um outro tipo de humanidade, outro tipo de consciência. Veja, esses ensinamentos são dados no tempo real. Tempo real é aquele tempo que não passa. Então a gente pensar que não dá tempo para a gente ser outro, isto é um engano. Porque essas divindades estão trazendo uma energia para nos transformar.
E nós podemos estar transformados no momento seguinte, dentro do tempo real. Eu sei que nós ainda não descobrimos o tempo real, eu sei que somos lentos, eu sei que estamos apegados ao passado, como se o passado se pudesse fazer alguma coisa com ele, não? Então somos apegados a uma coisa que já escapou da nossa mão. O nosso passado está todo sintetizado neste momento. Então é inútil pensar no passado, porque tudo que se passou está sintetizado neste momento. O presente inclui todo o passado, sintetizado. E nós pensarmos no passado, estamos pensando num fantasma. Porque o que aconteceu no passado é um fantasma. O que realmente aconteceu já está sintetizado e faz parte do que estamos vivendo agora. Então trata-se de viver o que está aqui agora. E agora se trata de fazer a paz. Agora se trata disto. É o que se conclui deste estudo. Esse estudo foi feito no dia 30 de novembro de 2015, para quem quiser encontrá-lo e aprofundá-lo. E ela termina: sejam pacificadores e não esqueçam de sê-lo todos os dias. E assim o Senhor poderá refletir suas obras em toda a terra. Então, para que possa a obra do plano estar refletida na terra, para que a obra do plano possa estar viva na terra, é preciso que esta humanidade se torne pacificadora e não agressiva como ela é. Uma humanidade que ainda é capaz de fazer guerras contra os próprios irmãos, guerras contra coisas que são como nós. Não é guerras contra algo que não é nosso, que não somos nós. É guerra contra o que somos iguais a nós. E por que nós não aprendemos outra coisa que a hierarquia nos ensina, que é a gente estar nesta guerra, mas sem nenhuma intenção de batalha, sem nenhum movimento de batalha. Estar nesta guerra com uma energia pacificadora, com uma energia de amor. Então temos que estar trabalhando esta paz em nós. Porque é com esta paz, é com esta energia que vamos lidar com esta guerra que está colocando todo o planeta em perigo. Então, sejam pacificadores e não esqueçam, sê-lo todos os dias. E assim o Senhor poderá refletir suas obras em toda a terra. Se nós não estivermos como pacificadores, o plano não pode ser implantado na terra. É muito simples para nós, não é? Orar pelo plano, atrair o plano, tudo isso, e temos que continuar fazendo. Mas, se nós não temos esta vivência efetiva da paz, que é o que mais necessita agora, isso tudo está muito prejudicado. Bom, o plano criou nos centros planetários que estão surgindo na superfície, criou instâncias de cura e criou também lugares especiais dentro destas comunidades, dentro desses reflexos dos centros planetários. Então, em Aurora, como já estudamos há umas 2 semanas, temos lá vários postos de cura, não é?
E aqui em Figueira, nós temos o que foi chamado de Sagrada Ermida. E como estamos precisando de refletir esta paz, estamos precisando de sermos colaboradores efetivos do plano neste momento, gostaríamos de lembrar a existência dessa Sagrada Ermida, porque a humanidade ainda tem necessidade de ver concretizadas certas coisas que são invisíveis. Então a ermida é uma coisa que foi concretizada lá na Colina das Aparições, porque a ermida significa um alívio e um refúgio para as almas. Mas como alívio e refúgio, as almas não veem, nós não vemos, porque não existe materialmente. Então esse alívio e esse refúgio tomou a forma de uma ermida, de uma casa construída. E isso está lá em cima, na Colina das Aparições. Então, esta Sagrada Ermida, que é alívio e refúgio, onde nossas almas podem se restaurar. Enfim, eu sei que em qualquer lugar a nossa alma pode se restaurar. Mas nós, como almas encarnadas, necessitamos de algo construído, de tijolo, de pedra, de ferro, para nos sentirmos naquele lugar. Então foi escolhido aquele lugar e ali se construiu algo que, quando nós tivermos essa necessidade de alívio, de refúgio, e quando as nossas almas estiverem necessitando de uma força para chegarem nesse estado em que elas precisam chegar, a ermida está lá. E quem pediu aquela construção foi a própria Maria, que depois de tudo construído, ainda está fazendo transmissões, falando de tudo isso. Então está nos preparando também para usarmos aquilo que está lá. Então, diz a Sagrada Ermida, que é um alívio, um refúgio, não é? Onde podemos nos restaurar as almas que precisam de algo construído e concreto. Está lá, construído e concreto. E nós sabemos que almas estão disponíveis, almas estão presentes para acompanhar quem estiver procurando isso. De forma que, tanto no Centro de Cura de Aurora, com todas aquelas etapas, e na ermida daqui, existe uma presença de muitas almas evoluídas ali, que acompanham as almas que aparecem, as almas que surgem e as almas que precisam estar ali. Então, e especificamente nesta ermida estão disponíveis certos raios. Raios são energias. Raios são energias. E existem raios de diferentes qualidades, em diferentes graus de força e em diferentes graus de realização. Então, ali existem raios também disponíveis, não só almas que acompanham, que apoiam, que inspiram, que permitem que ali se mantenha um ambiente espiritual. Mas existem também raios. E também nos foi revelado que o próprio Cristo está presente naquela ermida e acompanhado de muitas coisas do universo. Antigamente, quando se queria dar a impressão de que havia um centro
como este, se construía uma grande catedral, se construía catedrais que eram verdadeiros monumentos e que levavam 3, 4 séculos para serem construídas. Hoje você constrói uma ermida em poucas semanas, ou em alguns meses, rapidamente, porque os tempos são outros, os tempos se aceleram. E dentro dessa aceleração dos tempos, está na possibilidade de você, em poucos momentos, fazer o que antes precisava de várias encarnações. Então, se você sabe que uma catedral, daquelas que são verdadeiras, não de pedra, que uma catedral levava séculos para ser construídas, e que hoje uma ermida, pobrezinha, de pedra, lá em cima do morro, é construída rapidamente, isso quer dizer que os tempos mudaram, que os tempos são muito rápidos. E que devemos compreender que o que antes se levava várias encarnações para conseguir, hoje você pode conseguir em momentos, dependendo da sua abertura. Uma abertura profunda também, não é? Não é só abertura aqui, no plano consciente. É uma abertura em profundidade também. E que então, em poucos momentos, coisas ancestrais estão resolvidas. Ancestrais, inclusive o passado, que está sintetizado aqui dentro como síntese. Mas tudo aquilo que está nessa síntese é também o que nós fizemos e que desconhecemos. Então, tudo isso hoje pode ser resolvido em um relance. Falando assim, nós estamos sendo desafiados a buscar o tempo real. Então, nós temos que nos habituar ao tempo real. Nós temos que nos habituar a um outro tempo. A palavra tempo nos faz lembrar de relógio. Mas tempo não é relógio. Tempo é uma criação da nossa mente que nos dá essa ilusão de que alguma coisa está passando. Não está passando, isso é eterno e parado. Eu sei que para os nossos corpos, para a nossa constituição mental, emocional, celular, isto é um pouco novo. Mas como Maria e Cristo, nessas comunicações, estão colocando tudo isso nas entrelinhas, eu acho que é bom a gente materializar isto, não é? Assim como está materializada a ermida. Então, aqui eles dizem que há misericórdia, mas acrescentam, o tempo da misericórdia está curto. Esta misericórdia desceu. Mas esta misericórdia, como ela está sendo usada aqui, é algo lá dos mundos perfeitos. Então isso está sendo usado aqui, esta misericórdia está sendo usada aqui até um certo ponto. O tempo da misericórdia está curto. E eu espero que a gente não esteja abusando dele. E a misericórdia está fazendo com que haja um renascimento da vida espiritual em nós. Veja, parece que a misericórdia está aqui para resolver muitas coisas. Mas a grande obra da misericórdia é fazer ressuscitar a vida espiritual em nós. Porque a nossa vida espiritual está sepulta e enterrada.
E a misericórdia está aqui para ressuscitar esta vida espiritual. Então nós temos que mexer em coisas muito profundas, sabendo que não é a nossa consciência humana que vai resolver isto. É aquilo que está sendo doado, aquilo que está sendo entregue ao nosso espírito, à nossa mônada, à nossa alma, e que nós aqui teríamos que acolher na fé. Bom, então o tempo da misericórdia será curto para ressuscitar para a vida espiritual e para a redenção. E aqui foi dito que este mundo é muito injusto aos olhos de Deus. Então veja, se este mundo é muito injusto aos olhos de Deus, não foi Deus que fez a pobreza, não foi Deus que fez a fome, não foi Deus que fez as doenças, foi? Acho que não. Tudo isso não é obra dele. Tudo isso não é obra da criação. Isto foi obra do mau uso que se fez de toda a criação. Bem, agora aqui vamos para uma transmissão também de Maria, do dia 3 de outubro de 2015. Nós estamos indo nas transmissões anteriores, porque isto é um trabalho só. E nós temos que lidar com todas elas, hein? As coisas que são ditas hoje estão explicadas antes. E temos então que ter isso tudo presente na nossa consciência. E tendo presente, essas coisas chegam para nós. Porque estão todas afixadas em quadros, estão todas impressas num livro de 500 páginas. Mas isso chega à nossa frente, no ponto que precisa, milagrosamente. Mas nós precisamos estar sintonizados com a coisa. Precisamos estar interessados naquilo que não somos, não naquilo que já somos. Deixe esse ego de lado. Afaste esse ego, porque isso você já é. Você precisa ser aquilo que deve ser. Então aqui, no dia 3 de outubro, falava-se da ermida também. A ermida de Cristo é o símbolo do refúgio espiritual para as almas que virão ao seu encontro e que terão como aspiração poder reencontrar a paz. Então, as nossas almas já conheceram mais paz. E as nossas almas estão necessitando reencontrar esta paz. A Sagrada Ermida será um precioso portal para a liberação dos espíritos impuros, através do manancial de amor e de oração que será derramado por todos os que clamem por liberdade interior. Liberdade interior, porque nos nossos planos internos, astrais, mentais, nós estamos muito misturados com forças. Então o nosso interior precisa ser liberado, precisa ser libertado. E aqui, a ermida, que aqui é chamada de Ermida de Cristo, não é chamada de Catedral de Notre Dame, nem de Catedral de Colônia, nem Catedral de São Pedro, que levaram séculos para ser construído. Isso aqui foi construído em pouquíssimo tempo. E aqui está instalado a energia necessária para a alma que precisa de liberdade interior. E nós não devemos ser orgulhosos de pensar que não somos prisioneiros internamente, porque somos. Somos prisioneiros de muitas coisas
que ainda não estão resolvidas. Veja, eu vejo pessoas com muitas possibilidades estarem completamente absorvidas por problemas que não existem. Problemas de terem mudado certas coisas com as quais estávamos habituados. Enfim, coisas que numa outra transmissão é chamada de coisas infantis. Porque quando você pensa num problema do universo e pensa nesses nossos pseudos problemas e nos envolvemos com esses pequenos problemas que são todos do ego, porque os da alma e os da mônada, Maria está cuidando, os seres divinos estão cuidando. Agora chegou o momento de nós assumirmos finalmente a nossa parte. E a nossa parte é uma parte muito interna. Porque se dissesse que o nosso comportamento externo é bom, quer dizer, bom não sei, mas mal não é. Não é bom, mas também não é mal. O nosso comportamento... Tirem o ego disto. Olhem para dentro e aceitem o que a hierarquia está oferecendo. Aceitem as instruções da hierarquia, estudem essas instruções, penetrem essas instruções. Ou se quiserem, cheguem na ermida, entrem lá dentro, passem uns momentos lá, mas olhando para dentro. Não está lá dentro da ermida pensando no problema com a sua sogra, com seu vizinho, com a sua conta de banco. Ao mesmo tempo, quem cruze as portas da ermida e permanece em adoração, receberá o impulso espiritual de consagrar-se ao Sagrado Coração. Alguns de nós nos consideramos consagrados. Pois é. Mas você vai lá e lá você terá um impulso para se consagrar ao Sagrado Coração, aos Sagrados Corações, que é aqueles que estão disponíveis para nós. A ermida também será considerado como o templo interior para cada alma que busque a elevação da matéria e principalmente a cura da vida. A ermida foi feita para curar as vidas e não foi feita no lugar errado. Foi feita onde nós frequentamos. Então vamos curar a vida. Nós todos sabemos que temos nos esforçado. Digamos, num esforço de 100%, nós temos nos esforçado 15%, 20%. Então, temos nos esforçado. E por mínimo que seja o esforço, por mínimo, mesmo 15% dentro de 100%, 15%, isto é reconhecido. E isto é valioso. Claro que se fosse um pouco mais, não é? Seria mais rápido, melhor, mais efetivo e seria até irradiado para muito mais gente. Mas digamos assim. Então, ao mesmo tempo, quem cruza as portas da ermida e permanece em adoração, receberá o impulso espiritual de consagrar-se ao Sagrado Coração. A ermida também será considerada como o templo interior para cada alma que busque a elevação da matéria e principalmente a cura da vida. Na ermida não faltará a presença dos anjos. Eles serão os condutores e os guias para as almas que ali depositem seus momentos de oração e de súplicas. Eu repito,
nós temos necessidade de um templo físico. Então, vamos aprender usando um templo físico e com o tempo e com a prática e com o esforço, não só de 15%, e com esforço, não é? Vamos construindo esse templo interno. Aí o templo interno, ele está com você, ele é você. Onde quer que você esteja, você está no templo, você está na ermida. Na ermida não faltará a presença dos anjos. Eles serão os condutores e os guias para as almas, que ali depositem seus momentos de oração e de súplicas. Cristo terá um espaço dentro da sagrada ermida. Sabe que Cristo é um ser cósmico infinito, e nesse infinito ser tem uma linha que sai e vai para certos lugares. Então ele está lá dentro. Ele não cabe lá dentro. Ele não cabe nem num planeta. Mas tem um fio que representa a presença dele lá dentro. E esse fio está lá. Isto foi dito pela hierarquia. Ele estará chamando as almas para que residam no templo do seu sagrado coração. Ele usa a ermida, põe lá um fio e você vai lá. E se você está lá mesmo, o fio está ligado no coração dele. E aí você já tem uma outra perspectiva. Você já tem uma outra direção. Nesse mesmo universo, nesse mesmo ponto. Veja como são espirituais essas transmissões, hein? Porque tem tantas dimensões aqui dentro, tem tantos planos numa frase. E para que seja possível isso, aqui disse que existe a fonte puríssima de São José, que está ali perto. E ainda se não bastasse a ermida, se não bastasse a coisa construída, existe uma fonte com a água correndo. Então, se não bastasse isto, ainda no plano físico tem a fonte. A fonte que... Para que isso seja possível, a fonte puríssima de São José será o meio que lavará as almas e saciará aos buscadores de uma verdadeira união com Deus. É isso que a fonte de São José está fazendo lá. É o símbolo de lavar a alma. Por isso é com água. A água é esse elemento misterioso para nós, que nós usamos só como bebida e não sabemos o que é a água. Mas a água tem a possibilidade de lavar almas como símbolo. E aquela água que corre lá, simplesmente naquela torneira meio escondida, aquilo ali, entende? Aquilo está ali como símbolo de lavar as almas. Por isso, para que isso seja possível, para que aconteça isso lá na ermida, para que isso seja possível, a fonte puríssima de São José será o meio que lavará as almas e saciará aos buscadores de uma verdadeira união com Deus. Aquilo não é água para matar a sede. Aquilo é água para favorecer a união com Deus. Aquela água lava outras coisas. Não é água só para matar a sede. E nem para lavar roupa. Aquilo é água para lavar outras coisas, é água para lavar a alma. A fonte de São José representará a recordação da constante busca de pureza original, a pureza que nós perdemos. Aquela água, naquela torneirinha modesta, aquilo ali, aquilo representa a nossa pureza original. E aquilo lava a nossa alma, não simbolicamente, ocultamente.
A fonte de São José representará a recordação da consciente busca da pureza original e da humildade que cada espírito deverá conquistar para concretar esta fusão interna e espiritual com Cristo. Enfim, ali nós estamos com todos os elementos para ter esta, não chamemos de iniciação, que é um termo muito complicado, mas é uma forma de você ser iniciado em alguma coisa, mas internamente. Mas para isso precisa que a gente não esteja se considerando um ser tão material, não é? E para a gente, se não está se considerando um ser tão material, deve estar lidando com o ego humano de outra maneira. E não colocando o ego humano na frente e nós sofrermos as reações desse pobre ego humano, que está aí ainda por karma. Por karma, porque não podemos viver sem ego. Não podemos viver ainda como mônada. Não podemos viver ainda como alma. Necessitamos de ego para poder ter toda esta parte material unida até que ela cumpra o seu papel aqui. Mas isso não somos nós. Por isso, a fonte de São José será beber da água divina, a que levará e purificará as manchas do passado e a que renovará os corações. Será importante para os devotos e peregrinos recitar, de frente da fonte de São José, a oração antes de ser lavado. E a oração que vocês conhecem é muito simples. Diz: ó sagrada fonte, que brota em humildade do Sagrado Coração de São José, renova nossa vida, purifica nosso ser, faz-nos livres de todo o mal. Amém. É muito simples. São coisas que se pede porque não pode deixar de pedir alguma coisa. Não é? Mas nós não estamos mais no tempo de construir a Catedral de Colônia. A casinha está aqui. Agora nós é que temos que estar conscientes do que nos está sendo passado, no plano físico inclusive, do nosso mundo consciente inclusive, porque precisamos disso. Muito obrigado a todos e vamos ver se conseguimos sair em silêncio, não? Para não interromper esse trabalho que parece que conseguimos realizar. Obrigado.